Paulo, estando na era ESG e a mineração se vê pressionada como nunca a buscar compensar os impactos da atividade no meio ambiente e na vida das pessoas. No dia 27 de janeiro, uma microcápsula radioativa de 8 milímetros por 6 milímetros, contendo césio-137, se perdeu de um caminhão, do transporte de uma mina até o seu destino final na Austrália. Felizmente, o objeto foi encontrado antes que uma tragédia ocorresse. Até quando a mineração estará exposta a esse tipo de risco? Bom dia, Aline. É uma boa pergunta. Nós tivemos realmente esse acidente na Austrália. Você imagine que eu costumo sempre dizer para os meus clientes, que não adianta, acidentes eles acontecem, por mais seguro que possa parecer o equipamento, os acidentes acontecem. E esse daí parece que era um equipamento que ia para algum tipo de manutenção ou descarte, e a cápsula caiu pelo orifício de um parafuso. Veja você, negócio completamente impensável. E o caminho que estava transportando essa cápsula ia percorrer uma distância de 1.400 quilômetros. Então, você imagine encontrar uma cápsula desse pequeno tamanho, numa distância tão grande, Na Austrália, eles encontraram. Eu tenho, severas dúvidas se fossem nas estradas de Minas Gerais, ou de Goiás, ou do Pará, se essa cápsula teria sido encontrada e onde ela estaria. Felizmente, não houve aí nenhum acidente mais sério, encontraram a cápsula e parece que ninguém foi contaminado. Essa tecnologia de densímetros radiométricos, ela é antiga, Ela começou a ser utilizada na indústria de óleo e gás na década de 50, 1950, a Tracerco foi a primeira empresa a utilizar isso. Depois ele acabou vindo para a mineração. É uma tecnologia obsoleta, ela tem 70 anos. 70 anos, Hoje, a mineração ela pode muito bem se livrar desta tecnologia, porque existem algumas alternativas, algumas, eu diria que com um pouco mais baixa qualidade, mas já permite, e tecnologias de altíssima qualidade, como as que a gente trabalha, que substituem o densímetro radiométrico com muitas vantagens, com 100% de assertividade. Não há grande dificuldade em substituir hoje um densímetro radioativo. Na sua análise, quais são essas alternativas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o mecanismo que a Yellow oferece ao mercado e, ao mesmo tempo, de uma forma geral, como é que está isso hoje na adesão do setor. O que a gente percebe é o seguinte: primeiro, a gente falou um pouco de ESG, e se você pegar hoje qualquer relatório publicado das principais mineradoras no Brasil, você não encontra sequer uma menção a um programa, a uma ação de eliminação de fonte radioativa na mineração. É impressionante, Eu acho que depois dessa questão das barragens, que foram um problema seríssimo, ainda são, eu não vejo nada mais importante do ponto de vista de ESG, do que eliminar as fontes radioativas, sendo que isso é possível. Mas parece que existe uma desconexão entre o pessoal que trabalha ESG, e a realidade das plantas. Outro dia a gente esteve conversando com algumas pessoas e elas simplesmente desconhecia que numa planta de mineração você pode chegar a ter 60 fontes radioativas instaladas lá. Então ela está cuidando do planejamento de ESG, mas sequer sabia da existência desse problema nas plantas, Acionei também a vice-presidente de sustentabilidade de uma dessas grandes mineradoras, que sequer respondeu. Então, a gente não entende se é um problema técnico, se é simplesmente um problema comercial. O que eu vejo é que no mundo hoje realmente existe um movimento forte de eliminar essas fontes. Os fabricantes de densímetros radiométricos, eles derrubaram os preços, porque eles estão perdendo o mercado assustadoramente, mas isso não resolve o problema nos países do primeiro mundo, porque é uma questão conceitual, não é uma questão simplesmente financeira. Mas aqui, ainda nos países subdesenvolvidos, a gente tem um apelo de preço, mas também porque as pessoas não fazem a conta corretamente. Eles não fazem, é como se você fosse comprar um carro e visse só o preço do carro e não
não analisasse, por exemplo, o consumo de combustível desse carro ao longo do tempo, né? Quanto ele vai me custar ao longo do tempo. Então, os utensílios radiométricos custam muito mais caro e trazem uma série de riscos operacionais, riscos de segurança aos trabalhadores, né? Exigências de atender regulamentações do QNEM. O QNEM também é muito falho, extremamente falho nos seus processos de fiscalização. Então, por exemplo, se você for hoje no QNEM, você não consegue saber onde estão essas fontes. Né? Existem relatórios muito parcos lá, publicados, e assim, você sabe que tem uma mineradora, por exemplo, aqui no Brasil, pode ter mais de 600 fontes, né, em todas as suas plantas. Né? E você não acha isso facilmente publicado no QNEM, não sabemos por quê. Né? Então, assim, existe a necessidade de uma conscientização rápida dos profissionais de ESG e dos profissionais técnicos também, porque uma coisa que, assim, absurda, isso acontece no Brasil e fora do Brasil também, é, assim, o nível de exigência da compra desse equipamento é muito baixa. Os fabricantes empurram toda a problemática que está relacionada aos equipamentos para os compradores, quando deveria ser ao contrário. Não existe um programa, por exemplo, de logística reversa. O cara te entrega uma fonte radioativa e fala, te vira. Né? O que você vai fazer com essa fonte depois, quando ela atingir a vida útil dela, ou seja, todo esse custo que é regulamentado, né, de descarte de fontes e tudo mais, fica para o comprador. E quem está comprando, sequer às vezes sabe disso, porque ele não coloca isso na ponta do lápis para fazer o comparativo de preço, entendeu? Então, essa questão de custo, ela é muito mal analisada, né? E as empresas precisariam realmente tomar algumas ações mais sérias para resolver essa questão. Do ponto de vista setorial, existe alguma mobilização nesse sentido? Não, nós temos tentado agora, a Yellow está tentando se associar ao IBRAM. Nós vamos tentar, junto ao IBRAM, que seria uma das principais associações, né, a nos ajudar nessa campanha. E, assim, nós temos feito muita divulgação, né? Tanto nas feiras relacionadas ao IBRAM, nas feiras relacionadas à ABM, a gente faz divulgações no LinkedIn, mas não tivemos, assim, a iniciativa de nenhuma dessas associações, que também parecem desconhecer o problema ou não querem tocar nessa ferida, né? E assim, seria muito útil se eles realmente entrassem nessa campanha. Podemos falar um pouquinho sobre as alternativas aos medidores radioativos? Podemos, né? Existem algumas alternativas, e assim, a gente há de aceitar que as mineradoras, até ao longo do tempo, tentaram muitas alternativas. Elas tentaram. Né? Tentaram, por exemplo, usar elementos que fazem a inferência da densidade por medição de pressão, nunca funcionou, tem vários desses aí perdidos nas plantas. Né? Agora, recentemente, tem tentado usar uma tecnologia, né, baseado o pessoal chama corriqueiramente de garfo, né, que é, na verdade, um elemento vibrante, parece um diapasão, que é feito para medir densidade estática, não densidade de pouco de minério em linha. Então, eles estão tendo muito problema com isso. Mas a tecnologia por ultrassom, que é a tecnologia que a gente trabalha, ela é consagrada. Nós, inclusive, quando a gente propõe um teste para o cliente, a gente até pede a ele se ele tem um ponto onde ele tem um densímetro radiométrico instalado para a gente colocar o nosso equipamento em série, para ele ver que o resultado de medição é exatamente o mesmo, né, sem toda a problemática que ele tem com o outro, né, porque como essa é uma tecnologia usada há muitos anos, né, a mineração é um mercado conservador, eles relutam muito, até tecnicamente, em aceitar outras soluções, né? Então, a gente tem um trabalho de divulgação, um trabalho de facilitar o teste dos equipamentos para que realmente eles se sintam confortáveis e que o que aconteceu no passado com tecnologias falhas não vai acontecer agora com esta nova tecnologia, que não é tão nova, sabe? A tecnologia por ultrassom, na verdade, ela tem muitos anos e a Yellow já trabalha com isso aqui no Brasil, a bem da verdade, desde 2008. Então, o que acontece é que elas ganharam força depois dos acidentes com as barragens. Que embora levantou a questão, né? Levantou a questão ESG de uma forma geral.
Embora, sim, existam relatórios publicados do QNEM e tudo mais, que não haviam fontes radioativas naqueles acidentes, fontes envolvidas, né? Assim, cabe uma certa dúvida, porque eu considero a forma do QNEM administrar isso extremamente falha, né? Muito leve, né? Pra você ter uma ideia, hoje, né, algumas mineradoras estão usando, assim, eles alegam, não, olha, eu não vou substituir o meu equipamento, porque eu resolvi o problema de encontrar as fontes. Eu pus um GPS nela, né? Só que se houver um acidente e ela for soterrada, o GPS não funciona. Não funciona GPS embaixo da lama, entendeu? Ou se ele sofrer qualquer dano, também. Nós visitamos mineradoras corriqueiramente. E, assim, é super fácil de você encontrar equipamentos que estão instalados completamente fora das normas. E os profissionais que estão lá, muitas vezes, não sabem que eles não estão atendendo a norma, porque não existe uma difusão tão, digamos assim, eficiente de tudo que envolve isso e de como eles realmente deveriam tratar isso daí. Aquilo acaba caindo numa vala comum, né? Meio que tratado como um equipamento comum, mas não é. Então, eu tenho aqui notícia outro dia mesmo a gente esteve num lugar onde a fonte estava quase soterrada, sobre a polpa, dragas onde os equipamentos estão instalados sem nenhum tipo de proteção, que é uma gaiola, que eles chamam, que é uma proteção física para evitar que você consiga se aproximar. Então, tem muita irregularidade nisso daí, né? E desnecessária, porque basta você trocar o equipamento e acabou. Todo esse problema acaba. E como que funciona o equipamento no dia a dia da operação? Assim, quais as características dele? Sim. A tecnologia que a gente utiliza é do fabricante holandês, a Rossonics. Né? A gente tecnologia aqui, e ela é baseada numa técnica de ultrassom. Então, eu tenho um sensor, que ele tem uma forma de instalação desse equipamento na linha. Esse sensor vai ter um mínimo contato com a polpa através de uma cerâmica de altíssima resistência. Pra você ter uma ideia, a gente tem equipamentos hoje que estão instalados há mais de 5 anos, sem nunca precisar mexer nessa sonda. Que isso é uma das coisas que às vezes o pessoal fala, vai ter contato com a polpa, então pode ter desgaste. Não tem, porque é uma cerâmica de altíssima dureza preparada para isso. Ela emite ondas na frequência de ultrassom, essas ondas vão encontrar a polpa e são refletidas. A análise dessa reflexão, através de um processamento digital, um algoritmo, né, ele vai me guardar uma correlação com a densidade da polpa. Então, é muito simples. E ele traz uma série de vantagens. Um densímetro radiométrico, a semana passada mesmo, tivemos numa planta onde havia um fabricante tentando comissionar um densímetro radiométrico que havia sido comprado lá. E, assim, para comissionar o densímetro, ele precisa ser calibrado. E para calibrar um densímetro radiométrico, você precisa passar água na linha. Isso é um tremendo transtorno para a mineração. As linhas da mineração são feitas para passar polpa, dão água. Então, quando ele tem que passar água para calibrar um único instrumento, ele tem que parar o processo produtivo. Essa hora, ou 2 horas, que ele para o processo, já pagaria o preço do instrumento. Então, todos esses custos, né, não são associados à compra do instrumento. A nossa tecnologia, ele já, pelo fato de ser por ultrassom, eu já consigo previamente fazer a calibração dele com água, então eu não preciso parar o processo, basta fazer a instalação física do instrumento, uma vez que ele instalado, ele vai, em 20 minutos, a gente calibra o instrumento com ele para funcionar. Né? Então, a gente tem vários históricos aí de empresas, os usuários, né, acabam ficando surpreendidos com a facilidade de uso do equipamento. E os acessórios que a gente fornece de instalação também trazem algumas vantagens, que é justamente nessa questão da calibração, porque para calibrar o densímetro, você precisa ter uma amostra de polpa significativa. A maior parte dos processos não tem um ponto de amostragem próximo a um ponto de instalação de densímetro. Então, o que a Yellow Solutions fez? Nós incorporamos um ponto de amostragem já no elemento, no acessório de instalação do equipamento. Então, eu já faço a amostragem, calibro o densímetro, isso facilita imensamente a vida dos usuários. Muito legal. E como está a adoção desse tipo de tecnologia hoje? A gente sabe que ela é muito incipiente ainda no Brasil e no exterior. A gente pode fazer um paralelo?
Olha, na verdade, nesses últimos anos, e por incrível que pareça, inclusive na época de pandemia, o fornecimento dessa tecnologia especificamente, ela cresceu mais de 10 vezes. Hoje, aqui no Brasil, a gente já deve ter próximo aí de 200 de equipamentos instalados. Então, já é um número bastante significativo do ponto de vista de referência, né? Então, hoje a gente já está nas principais mineradoras, né? Por uma questão de ética, eu não vou citar o nome, mas a principal mineradora de ferro no Brasil já utiliza essa tecnologia e paulatinamente está iniciando o processo de substituição. As principais mineradoras de ouro já utilizam essa tecnologia. Algumas mineradoras de ouro hoje já nasceram com essa tecnologia, algumas plantas novas, alguns processos industriais novos, eles já realmente não adquirem mais densinos radiométricos. Então, nós estamos no minério de ferro, no cobre, no fosfato, no nióbio, entramos no nióbio agora, né? Estamos trocando lá, inclusive, uma tecnologia antiga, que é onde eles tiveram muito problema, então a gente está substituindo, então estamos no nióbio. Então, aos poucos, essa tecnologia vai se difundindo, né, de forma mais eficiente, né? É claro que, se os profissionais de ESG realmente tivessem uma atenção para isso, né, eles nos auxiliariam, né, a fazer essa transformação de uma forma mais rápida, né? E ser mais rápido não obviamente bom para ela, mas é muito bom para os clientes, porque acidentes acontecem. Ninguém pode dizer que um acidente como esse que aconteceu na Austrália não vai acontecer aqui no Brasil amanhã. Exatamente. Bom, e qual é o potencial desse mercado? O senhor falou que hoje cerca de 200 equipamentos já estariam em operação. Qual que é a projeção? Olha, eu estimo que, se você somar todas as mineradoras aqui no Brasil, né, grandes, pequenas e médias, aí, deve haver um parque instalado hoje de aproximadamente uns 1.500 a 2.000 densímetros radiométricos instalados, né? Então, eu diria que esse é mais ou menos uma estimativa do tamanho do mercado, né? De 2 a 2.500 instrumentos, né? Então, nós chegamos agora aí a mais ou menos 10% desse parque instalado, né? E, assim, plantas novas vão surgir, né? Por exemplo, a gente já está participando de alguns projetos muito grandes, né? Onde a planta já deve nascer rejeitando a tecnologia de densinos radiométricos. Então, esse número deve crescer mais rapidamente a partir de agora. Sim, e com essa mobilização junto ao IBRAM, e também, de repente, até uma questão de congresso, com legislação, alguma coisa nesse sentido, pode acelerar esse processo. Se a gente conseguir realmente efetivar uma boa parceria com o IBRAM, talvez eles nos auxiliem, né? A Yellow, por conta própria, o que nós estamos fazendo, né? A gente vai lançar agora, vamos participar de alguns eventos aqui no Brasil, feiras e congressos, né? E a gente vai aproveitar e fazer o lançamento de um programa que a gente chama de Programa de Eliminação de Fontes Radioativas, né? Por quê? Porque as mineradoras têm uma dificuldade grande em adotar também uma sistemática de eliminação disso. Não só por conta da questão financeira, mas porque é muito difícil. Você não vai simplesmente numa planta, pega aquele densímetro radiométrico e descarta ele. Tem todo um procedimento, né? Então, o que nós estamos fazendo agora, né? A gente está em via de fechar alguns contratos, né? Onde a gente vai até a empresa mineradora, nós vamos fazer um levantamento de todo o parque instalado que ele tem, né? E vamos fazer um planejamento para ele de substituição gradativa dessas fontes, as fontes mais antigas, ou as que têm uma potência maior e agridem mais, né, a questão de regulação, né, que essas mineradoras estão sujeitas, né, para ir eliminando essas fontes, né, substituindo por uma tecnologia limpa, e vamos auxiliá-los tanto na retirada dessas fontes, né, fazendo digamos, um pool com empresas especializadas nessa área, né, que tem todas as certificações necessárias para ir lá, retirar essa fonte, transportar e levar a um local de armazenagem segura, conforme prevê a legislação, né? Então, com isso, a gente fecha o ciclo, né, de auxiliá-los no planejamento até auxiliá-los no descarte final dessa fonte, né,
que é uma dificuldade grande, que as mineradoras elas têm todo um processo de compra, aquisição de serviços e equipamentos que é muito complexo. Uhum. É muito complexo. Então, eles esbarram muito na própria burocracia interna deles. Então, a nossa ideia é tentar facilitar isso para que eles realmente comecem a caminhar. Sim. Bom, a gente podia falar um pouco sobre a Yellow também, né? Um pouquinho da história da empresa, os planos para 2023. Sim, então, a Yellow ela vai completar 10 anos agora, né? O ano que vem, né? Esse ano aqui nós estamos fazendo 9 anos. Uma pré-adolescente. É uma pré-adolescente, né? Mas a Yellow, de certa forma, ela já nasceu com cara de empresa grande. Por quê? Porque a filosofia da Yellow sempre foi, né? Quando eu comecei e tive a ideia de fundar a empresa, eu percebi que as mineradoras tinham uma deficiência muito grande em termos de tecnologia. Naquela época existia até uma brincadeira, eu diria até que de mau gosto, mas existia, que se dizia que no Brasil a gente ainda estava no garimpo, enquanto a Austrália realmente estava na mineração. Né? Um pouco ofensiva, mas não deixa de ser um pouco verdade. Então, nesses 10 anos eu vi... Agora mais do que nunca, né? Quando o garimpo está em evidência no Brasil. Exato. Né? Mas hoje, né, eu vejo, você tem plantas aí das nossas mineradoras, a Vale, extremamente, né, portadas de tecnologia, né, tem várias empresas aí que realmente investiram pesado, estão investindo pesado, porque nesses 10 anos viram, né, que a tecnologia é a forma de se manter produtiva e aumentar a lucratividade, né, e inclusive de aumentar a vida útil das plantas propriamente dito, né. Então, a gente nasceu com essa ideia de inovação. Então, todos os equipamentos que a Yellow trabalha hoje são realmente inovadores. Né? São tecnologias que são fabricadas por uma única empresa, normalmente não tem uma concorrência em termos de tecnologia similar. Às vezes, você tem algumas tecnologias, né, que, digamos, têm a mesma finalidade, mas que usam princípios diferentes e, por isso, tem assim, uma série de limitações. Né? Então, a gente trouxe essa tecnologia de ponta, né, e continua trazendo. Então, todo dia, né, eu gasto boa parte do meu tempo procurando coisas novas lá fora. E nós, né, nessa visão de indústria, também lançamos alguns produtos. Né? O ano passado a gente lançou um produto assim que está tendo uma aceitação muito boa no mercado, que a gente chama de analisador de concentração de sólidos, que assim uma grande dificuldade na mineração é justamente os padrões para a calibração dos equipamentos, né? Sejam os nossos equipamentos ou sejam os equipamentos deles mesmos, mesmo os densinos radiométricos. Então, eles têm uma necessidade grande de fazer um balanço de massa e quando você vai conversar com os técnicos, é assim, nossa, eu não posso ter um erro menor nesse balanço do que 1%, mas os padrões que eles usam para calibrar a densidade, por exemplo, que é uma das grandezas, chegam a 4%, 5% de erro. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um produto aqui, esse produto foi patenteado, né, que permite eles fazerem, por exemplo, a calibração de densímetros, né, com uma amostragem com 0,1% de incerteza. Extremamente versátil, um padrão de qualidade muito grande que traz outras facilidades também para os mineradores. Nós chamamos esse produto de SmartSys, né? E nós estamos reformulando aí, estamos entrando mais profundamente no mundo digital, vamos reformular o website, uma série de coisas aí, né, para atingir um público ainda maior, digamos assim, né? E, no caso, vamos pensar assim, no curto prazo, 2023. Qual a expectativa da Yellow para subir esses 10% do mercado? Olha, os processos de compra e mineração, além de burocráticos, às vezes são longos. A gente está participando de vários projetos, né? Alguns, inclusive, que são, digamos assim, eu costumo falar, é a planta inteira, né? Ou seja, é todo um pacote de equipamentos para a planta inteira, no que se diz respeito à densidade, né? Então, são quantidades expressivas, né? A gente, dentro do nosso funil de vendas, digamos assim, né, temos uma oportunidade bastante superior à que tivemos em 2022. Então, a expectativa de crescimento é tentar dobrar o número, né, de equipamentos que foram fornecidos em relação a 2022. Né? E se a gente seguir nessa linha, né, a gente tem dobrado, pelo menos dobrado a quantidade de equipamentos fornecidos a cada ano,
né, eu acredito que aí, né, quando você começa a atingir quantidades maiores, isso deve crescer numa progressão mais rápida, né? O senhor poderia fazer uma estimativa de qual seria o investimento inicial para que uma mineradora começasse a implantar o densímetro não radioativo? Então, veja, depende um pouco do tamanho, né, da linha onde ele vai instalar o equipamento, mas eu diria que um valor médio aí tem em torno entre 120 a 150 mil reais, né? Que não é, na verdade, muito superior a um densímetro radiométrico. Um densímetro radiométrico completo hoje, né, em dados de mercado, eu estou estimando que ele fica num valor aí próximo a 100 mil reais. Então, nós estamos falando em 50% a mais, né? Mas, ao contrário, né, do densímetro radiométrico, quando eu instalo um densímetro por ultrassom, qualquer instrumentista da planta pode dar manutenção nele, entendeu? Então, eu estou eliminando uma série de custos associados. Quais são esses custos associados? Se é uma planta nova, por exemplo, a mineradora ela vai ter que prever a construção de um bunker, que ela é obrigada, por lei, a ter um bunker para preservar essas fontes, de alguma forma, mesmo que ela não vá usar. Ela tem que fazer toda a certificação desses profissionais no QNEM, isso tem um custo. Ela tem que fazer a recertificação desses profissionais no QNEM anualmente, né? Ela tem que ter um grupo de profissionais, porque, óbvio, você sempre é obrigado a ter um profissional com a certificação de radioproteção na planta, né? Então, como eles trabalham por turnos, então não é um profissional só, tem que ter mais de um profissional, né? Esses profissionais, eles recebem insalubridade, né, e outras benesses por conta, né, não chamaria de benesses, mas outros aditivos, né, salariais, por conta do risco de se expor a essas fontes, né? Toda essa logística de transporte, armazenagem e tudo mais, tudo isso é custo da mineradora. Então, a hora que você coloca isso no papel, né, eu tenho alguns estudos que mostram que, por exemplo, em equipamentos do mesmo tamanho, em menos de 2 anos, né, menos de 2 anos, dependendo do tamanho do equipamento, né, esse custo associado aos densímetros radiométricos já superou o custo de aquisição do densímetro por ultrassom. Entendeu? Sem contar, né, questões operacionais, como aquela que eu citei na entrevista. Uma planta que precisa parar para o cara fazer a calibração de um densímetro radiométrico com água, né? Quanto custa 1 hora da planta parada? Né? Por exemplo, né, eu tenho informação em algumas mineradoras que 1 hora parada numa planta de cobre pode custar quase $500 mil. $500 mil por hora, então nós estamos falando, né, num valor muito superior ao custo dos equipamentos. Então, o que o pessoal precisa é perder o medo, né, de fazer a conta correta. A conta correta sempre é a favor da tecnologia limpa. Isso aí. E pensando um pouco nessa indústria nova que está surgindo, que está no Brasil, né, porque no resto do mundo já é mais desenvolvida, de carros elétricos, esse tipo de combustível e as novas plantas que vão surgindo, a tendência é que elas já utilizem a tecnologia não radioativa. Né? Eu espero que sim, né? A gente está com grandes projetos no Brasil aí, né? Nas plantas de lítio, né? Tanto, digamos, aumento de produtividade em plantas existentes quanto plantas novas, né? E a gente está buscando, né? Está buscando os contatos nessas empresas. Porque não faz sentido, né? Você trabalhar para uma energia mais limpa e, ao mesmo tempo... Você tem total razão, né? É um contrassenso, né? É um contrassenso. Eu estou trabalhando, né, para tentar, digamos, né, tornar o mundo mais sustentável, né? Mas para isso eu tenho que operar de forma sustentável. Né? Não posso operar de uma forma insustentável para criar o sustentável. Perfeito. É isso aí. Isso aí. Eu espero que a Yellow consiga ainda assim, né, realmente difundir bem essa ideia, né, e ajudar, né? Óbvio, né? Todo mundo pensa que nós temos interesses comerciais, óbvio que nós temos interesses comerciais, né? Mas há muitas formas de você ter interesses comerciais. Uma é você produzindo lixo radioativo que vai ficar aí, né? Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, o IPT é um dos locais que recebem fontes radioativas e armazenam. E, por incrível que pareça, há um custo irrisório.
Então, aí você fala, qual a política realmente direcionada para que a gente tenha um mundo e um planeta mais sustentável? O custo para armazenar uma fonte radioativa deveria ser altíssimo, altíssimo, e jamais subsidiado pelo governo, entendeu? Por quê? Porque existem tecnologias alternativas. E se não existe, né, tem que arcar com o custo do risco que está trazendo para o meio ambiente, entendeu? Por exemplo, né, eu tenho certeza, né, que a Rio Tinto está pagando um preço altíssimo lá pelo problema dessa fonte. Mas o ministro da Saúde da Austrália, né, ele comentou, olha, quando eu fui ver, a multa que eu poderia aplicar à Rio Tinto era de $1.000 australianos. Ele falou, porque ninguém sabia, essa legislação tinha 70 anos. Então, nós não tínhamos nem ferramenta jurídica para poder, né, realmente penalizar, mas, obviamente, todos os custos associados a essa busca e a tudo que aconteceu serão repassados para eles. Né? Então, eu tenho certeza que eles estão gastando uma boa grana. Aqui no Brasil, a gente precisaria trabalhar da mesma forma. Né? Ou seja, e outra, né, já passou da hora das mineradoras, eles são tão exigentes para certas coisas e pouco para outras. Eu acho muito mais que justo que eles começassem a exigir na hora da compra, já que vão comprar realmente uma tecnologia já ultrapassada, né? Mas que acho mais barata, então exija a logística reversa. E empurre para os fabricantes, que são todas multinacionais, tá? Não tem fabricante brasileiro aqui fabricando densímetro radioativo, né? Então, assim, são multinacionais que estão depositando esse lixo radioativo aqui. Né? Então, assim, deveria se exigir fortemente uma logística reversa. Eu vou comprar, mas você vai ter que me garantir isso, isso, isso. Aí eu garanto para você que o preço seria muito diferente. Então, essa mudança de paradigma, ela vai desde na microoperação, né, e até uma questão de mobilização do setor por meio de entidades como o BRAM, trabalhando em conjunto com o Congresso, de repente, para apertar essa legislação também. Exato. Né? Nós, assim, gostaríamos de chegar lá. E isso teria muito mais validade se tivesse um organismo como o IBRAM, como eu falei, né? Nós ainda não somos nem associados ao IBRAM. Então, são tratativas que a gente está tentando buscar, né? Assim como na ABM, assim como em outros lugares, né? Através da divulgação. Mas, obviamente, né, se houvesse realmente, né, uma iniciativa por parte desses organismos de classe, né, as coisas seriam muito mais eficientes, mais rápidas, né? E também, assim, aquilo que eu falei, né, qual o universo de equipamentos aí no Brasil? Né? Vamos falar que se chegue a 3.000 equipamentos em um parque instalado, talvez, né, estimando, né? Isso não é nada. Não é nada, né? Se você observar os números de valores, né, operacionais de uma mineradora, isso aí é absolutamente nada. Então, assim, eles poderiam realmente substituir e eliminar essas fontes num estalar de dedos, né, muito rapidamente. Né? Não é um custo ofensivo para as mineradoras. Muito pelo contrário, é um custo muito barato perto do risco que eles estão correndo. Eu costumo dizer também o seguinte, né, e eu falo isso já há alguns anos, agora a gente teve um acidente na Austrália, eu digo, olha, nada é infalível. Eu já conheço casos aqui, não posso infelizmente citar o nome, de fontes radioativas onde, numa manutenção da linha, tiraram parte da tubulação e saíram arrastando pela planta para levar para o ponto de armazenagem e a fonte radioativa estava lá. Esqueceram de tirar ela da tubulação, entendeu? Então, imagine, né, se com o acidente das barragens a gente teve essa repercussão, né, tamanha, se uma fonte radioativa dessa rompe dentro de uma mineradora, eu não vou nem dizer que vai atingir a comunidade por conta do radiação, mas que ela atinja 5, 6 colaboradores, que essas pessoas venham a sofrer de câncer, venham a sofrer aí lesões graves, né, por problemas de emissão de fonte. Então, qual a repercussão que isso vai ter? Né? Eu vejo assim algumas mineradoras, como Vale e Samarco, né? Quanto elas já não gastaram, né, para recuperar a imagem em função daqueles acidentes que houveram das barragens, né? E o que estão esperando
para eliminar de vez as fontes radioativas. Porque você imagina, eu gastei tanto dinheiro para melhorar a minha imagem dos acidentes da barragem, e agora tive um acidente com uma fonte radioativa. Vou gastar de novo, né? Então não faz sentido, né? Essa espera e essa demora em ações realmente efetivas, né? Eu acho que o pessoal do ESG tem muito a colaborar, mas eles vão botar a mão na massa. Eles estão, assim, muito pouco eficientes nessa questão. Tá certo, então. Muito obrigada, Paulo. Eu é que agradeço a oportunidade.